e responder, então, sobre a andragogia, princípios da educação de jovens e adultos. Já está gravando essa aula, né? Está em gravação. E vamos, depois, se alguém precisar, vai estar à disposição. Então, já temos aí um grupo interessante, já entrou aí mais 3 ou 4 pessoas. Que bom, boa noite para vocês e vamos começando aqui para tratar de todos os assuntos aí. Então, a andragogia, princípios da educação de jovens e adultos, nós vamos responder os seguintes objetivos: reconhecer o processo de ensino-aprendizagem do educando adulto. Então, isso vai se chamar andragogia. Definir a andragogia através do reconhecimento de seus princípios. Então, basicamente, nós temos alguns princípios nessa educação e nesse olhar pedagógico. Identificar ações baseadas nos princípios andragógicos para serem aplicadas em sala de aula. Então, esse princípio está muito em voga aqui, está falando demais deles aqui. Vamos ver, eles vão estar sendo apresentados nesta unidade, né? Então, desafio 1 é conhecer os princípios da andragogia e, portanto, uma maneira de compreender a forma como os adultos aprendem e interagem com o processo de aprendizagem. Esta compreensão é extremamente relevante para que o professor possa criar estratégias de aprendizagem. E as estratégias têm de ser condizentes com esses princípios. Então, há metas, há princípios, há uma linha a ser seguida. Então, estes podem estimular e facilitar o ato de aprender do adulto. Então, nós estamos falando o tempo todo que o adulto aprende diferente. E aí você vai compreender durante essa segunda semana que é verdade, que é preciso alguns olhares diferentes para esse princípio, para cada princípio, né? Então, no século XX, surgiram as primeiras concepções voltadas para a aprendizagem de adultos. Embora esta seja tão antiga como a própria humanidade, observam-se vários registros de aprendizagem de adultos ao longo da história, inclusive no cristianismo, quando Jesus ensinava por meio de metáforas, histórias, parábolas, né? As leis divinas aos seus discípulos e apóstolos. Então, ele sempre tinha eu diria assim, um jeito didático especial de tratar cada ensinamento. E isso era uma aula, né? Era toda a forma de parábolas que ele contava era uma aula para entregar alguns tipos de princípios, alguns comportamentos que seriam ideais, enfim, a tratar do objetivo principal dele, né? Enquanto a pregação para voltado à fé, né? Voltado ao cristão, né? Então, conhecer os princípios da andragogia é uma forma de compreender a maneira como os adultos aprendem e interagem no processo de ensino-aprendizagem. Isso é extremamente relevante para o professor, pois assim ele poderá criar estratégias de aprendizagem. E essas estratégias devem, além de estimular, facilitar o ato de aprender do adulto, né? E devem, diante desse exposto, pede-se nesse desafio. Após ler o texto, apresente para cada princípio da andragogia o conceito essencial de cada princípio, o seu benefício. Então, e o que mais ali embaixo? E a dica para a prática educativa. Então, você vai apresentar o conceito essencial de cada princípio e o seu benefício e a dica para a prática educativa. Então, nós temos, basicamente, nós temos ali 6 princípios.
E cada princípio tem conceitualmente a sua, a sua perspectiva, né? Então, por exemplo, você tem lá na visão da prática, né? Necessidade de, de o educando, de o aluno, saber organizar atividades de aprendizagem e também poder estar lidando com essa prática. Então, deve-se explicar o que será aprendido. É uma dinâmica dialógica diferente, porque você está falando de um adolescente, de um jovem ou de um adulto que tenha consciência de si mesmo, que ele tenha consciência do mundo que o cerca. Então, muitas vezes ele não sabe tratar daqueles ensinamentos escolares que faltou para ele. Mas necessariamente ele não deixou de viver a vida e de interagir com a sociedade e, acima de tudo, não deixou de ter contato com o mundo. Então, a formação da vida, a formação do mundo, ele já tem através das interações que ele ou ela conquistou. Porém, a parte da escolar, a parte dos saberes escolares, isso está em falta. A decifração de códigos, a ideia dos ensinamentos da lógica matemática, enfim, todos os outros que este aluno está sentindo falta, e aí precisava utilizar esses princípios, que são 6, né? E o seu benefício e a dica da prática educativa para cada um deles, né? Então vamos tratar aqui os princípios da andragogia aqui no infográfico. Andragogia, a teoria da aprendizagem de adultos, permite a compreensão mais abrangente de princípios para o processo de ensino-aprendizagem. No sentido de adultos, né, de adolescentes, jovens e adultos. Ao mesmo tempo, ele vai diagnosticar o perfil desses alunos. Observe esses princípios no infográfico. Então, no infográfico, você vai encontrar lá. O aluno participa do planejamento do conteúdo. Ele tem consciência disso. Então, se o planejamento é participativo, o aluno participará deste planejamento. O aluno é autônomo, ele é autodirigido. O que é ser um aluno autônomo? É aquele que consegue, depois de uma explicação, depois de uma leitura, ele consegue, com autonomia, resolver aquela atividade pedagógica. E ele pode ser também autodirigido, quer dizer, ele pode buscar explicações do orientador, do professor e tal, dessa forma. Então, a experiência como base do aprendizagem do aluno. O aluno é experiente na vida, ele tem uma história, ele tem um aprendizado da vida, como eu já havia falado. Porém, ele precisa dos saberes escolares. E aí, mais um princípio, atender às motivações internas do aluno. Muitas pessoas que deixaram de estudar no tempo certo, a primeira coisa que passou por eles foi uma desilusão. Muitos deles gostariam de estar na escola e tiveram que sair para trabalhar, ou para ajudar a família, ou para tantas outras coisas inimagináveis que poderíamos estar citando aqui. Então, atender essas motivações internas. Quando a pessoa voltou para a escola por livre vontade, livre espontânea vontade, voltou para atender uma motivação interna ainda, que é de sonhos, de necessidades, né? E de ver que o mundo parece ser mais favorável aos que tiveram a escolarização no tempo certo, não tiveram falta de escolarização. Então, nesse sentido, as motivações internas do aluno precisa ser entendida. Por isso que o diálogo com esses alunos deve ser algo importante e essencial, até porque você acaba descobrindo
o que cada um veio fazer na tua sala de aula, né? Outro princípio é aprendizado prático, é aquilo que você pode usar para a vida. Então tem muita coisa que, muitos aspectos da aprendizagem que você nem sabe aonde vai utilizar. E aí, por isso que o professor necessariamente não precisa fazer uma atividade prática, ou se puder, faça, mas vai estar indicando, estar apresentando aonde se encaixa esse ensinamento na prática, né? E pode também se converter em prática, porque a prática é muito relativa, né? Tem gente que diz assim, o que é prática? Prática é construir, prática é desenvolver. Mas ler um texto é uma prática de leitura do texto. Fazer um exercício é uma prática de exercitar. Fazer o desafio é uma prática. Então, é muito relativo. Tem gente que pensa que prática é algo assim, é pegar uma ferramenta e construir alguma coisa. É também. Mas a prática é muito relativa. Tem tantas práticas da sala de aula que as pessoas não levam em consideração. O que é teórico? O teórico é o entendimento de como se faz. Então, você pega a receita de um bolo, ela é teórica, mas ela está remetendo para a prática. E veja bem, a conversão, a conclusão disso, daquela receita, é a prática de um bolo saboroso, né? Então, todos os aspectos remeter para a prática é nesse sentido de você estar sempre alinhando o que se faz, o que se estuda, e podendo utilizar na prática. Então, a andragogia é prática educativa adaptada às especificidades e necessidades dos adultos. Por isso que o que mais se encaixa para esses alunos, depois na formação, é o curso técnico, que nós também vamos estar falando aqui desse curso técnico, né? Então já estamos aí com 10 pessoas, que tá bom, né? Talvez tenha mais gente chegando, todo mundo chegando aí, estou vendo o nome de cada um aí. Hoje não tem, quero ver, acho que não tem nenhum rapaz aqui, só alunas, né? Mas tá tudo bem, vamos continuando, porque o grupo é forte, tá aí para aprender andragogia e eutagogia. Então, bacana esse infográfico aqui que explica os princípios de uma forma direta, né? De como trabalhar. Mas vamos aos conteúdos dessa primeira unidade. A andragogia é a teoria que estuda a aprendizagem de adultos. Gente, isso está lá nos tópicos, você já tem uma resposta. O que é a andragogia? É a teoria que estuda a aprendizagem dos adultos. Como é que você sabia que é necessário haver uma teoria específica voltada para o adulto e para o estudo de como a aprendizagem acontece nessa faixa etária? E eu já falei para vocês que, diferentemente da criança, o adulto deve ser tratado como um ser que traz uma experiência para ser dialogada na sala de aula. Então, o adulto precisa de diferentes estímulos. E, além disso, participa de uma maneira ativa no processo que define os percursos, estratégias educacionais que devem fazer para levá-lo que deve ser feito para levá-lo ao saber. Então, vamos aprofundar nesse capítulo, andragogia, princípios da educação de jovens e adultos, e voltamos de novo a falar dos 6 princípios da educação de jovens e adultos para responder lá ao desafio de vocês, tá bom? Então, vamos a eles, os princípios da andragogia. E aí estão eles, né? Quais seriam? Então, o princípio é uma necessidade do aprendiz de saber. Adultos não se abrem ao novo enquanto não souberem as razões da capacitação. Em outras palavras, por que eu preciso aprender isso? Essa é uma pergunta que se faz na escolarização adulta. Tampouco se ele não souber o que vai ser abordado, ele ou ela, de qual forma, o que, o como. Então, por isso que se pensou, que o autor
desse capítulo traz a ideia dos princípios. Então, o primeiro princípio é a necessidade do aprendiz de saber. Então, agora o segundo é o autoconceito do aprendiz. Então, os adultos tendem a ser mais autônomos e mais autodirigidos na busca do conhecimento. Então, eles tendem a essa razão porque pessoas maduras conseguem enxergar suas lacunas e buscar o que precisam para supri-las de forma independente. Porque na vida as coisas acontecem assim. Na vida as pessoas têm que correr, têm que desenvolver, solucionar problemas, etc. e tal. Entretanto, o adulto aqui não é o da definição biológica ou jurídica, mas sim a definição psicológica. Então, veja, eu estou falando de um adulto psicologicamente que está nesse desenvolvimento, né? Porque nós poderíamos estar falando de alguém que tem uma situação psicológica que não é o normal, entre aspas, né? E que poderia ser muito diferente desse adulto nessa visão, né? Afinal, tem muito marmanjo com bastante idade nas costas, totalmente dependente também, passivo e carente da organização. Então, vai muito essa questão da independência, vai muito do trato que as pessoas passaram pela vida. Então, tem muita gente que teve que se virar muito cedo, que teve que correr atrás bastante cedo, né? Começou a trabalhar adolescente ainda, começou a ter sua vida. O que aconteceu nesse aspecto? Essa pessoa não vai esperar por ninguém, é uma pessoa independente. Agora, tem outros que as pessoas fazem por eles, né? Então, a mãe faz o prato do filho de 30 anos e entrega na mesa para ele comer, só falta dar na boca. Bom, aí você já sabe que não, essa independência, mesmo adulto, esse adulto biologicamente ou juridicamente, mas psicologicamente ele é uma pessoa que depende dos outros. Então, aí vem o terceiro princípio da andragogia, que é a experiência anterior do aprendiz. E na vida, segundo Vygotsky, nós trabalhamos lá a questão dos níveis. Então, o nível real, todos nós, até uma criancinha de 1 ano tem nível real. O que é o nível real? É aquilo que você sabe antes de estar aqui, antes desse momento, por exemplo. Então, o pessoal, nesse terceiro princípio, a gente vai falar da experiência do aprendiz. É tudo diferentemente das crianças, mas os adultos já tiveram muitas vivências. Logo, essas experiências formaram um repertório, formaram um repositório de significados prévios e também vão delinear um modelo mental de como se enxerga e se lida com o mundo. Então, o Paulo Freire falava assim, é importante que as pessoas, às vezes, não sabem os signos, não sabem a palavra e escrever a palavra, mas eles já sabem ler o mundo, eles já têm a leitura do mundo. Antes da escrita da palavra, antes da leitura da palavra, né? Então, o quarto princípio é a prontidão para aprender. Como é que seria isso? Adultos se sentem preparados para aprender, para enfrentar situações relacionadas à vida. Em outras palavras, a necessidade de aprender é puxada pela vontade de se adaptar ao mundo e, portanto, de se cumprir tarefas de desenvolvimento que marcam ritos de passagem. Tem até um livro chamado Ritos de Passagem. Cada fase da nossa vida é um rito de passagem. Então, a vontade de se adaptar ao mundo, nós estamos vivendo a era do conhecimento e da tecnologia. Então, quanta gente está sofrendo com a questão tecnológica,
as crianças desde muito pequenas lá com o celular e com o dedinho lá, né? Entretanto, você pega pessoas que eram analógicas e agora estão sendo digitais. Digitais vem de dígito, dedo, passar o dedo. Antigamente era teclar nos números, né? Então você vai passando por de novo, se adaptando ao mundo, se adaptando às condições desse tempo contemporâneo. E aí é um rito de passagem. Daqui a um tempo nós vamos estar se deparando com outros desafios. E o mais importante deles, esses desafios, principalmente por aquele objetivo de você dizer assim, eu não sei, eu quero aprender, já é a vontade de se adaptar, é o princípio primeiro de se chegar lá. Então, nesse quarto princípio, é a prontidão para aprender. O sujeito na escola, o professor na escola, todos os educandos, professores, o professor mais do que nunca tem que se colocar sempre como um aprendiz. Os alunos vão aprender mais quando se colocarem sempre como aprendiz. Eu quero aprender, eu vou aprender, eu consigo aprender. Aí vem o quinto princípio da andragogia, que é a orientação para a aprendizagem. Adultos valorizam a aprendizagem quando esta ajuda a resolver problemas do seu dia a dia. Então, o maior interesse, todos nós queremos resolver situações, problemas do nosso dia a dia. Então, os saberes, se a orientação para a aprendizagem atender esse princípio, logicamente que você vai ter maior êxito, teus alunos vão ter maior êxito. Também adultos assimilam mais facilmente quando aprendem de forma contextualizada. Então isso é uma prática interessante, contextualizar a aprendizagem. Contextualizar nada mais é do que você relacionar com a realidade vivida. Esse é o contexto necessário. Então, você sempre tem um exemplo para empreender aquele tipo de aprendizagem. Então, você vai associar a vida, associar a realidade vivida, que é mais importante. E o sexto, o sexto é a colocação por último, mas entretanto pode ser o primeiro, é a motivação para aprender. Fatores externos, como salário. Se falar assim, puxa, uma pessoa que... A maioria das pessoas que estudaram, elas ganham um pouquinho melhor. Agora, as pessoas que não têm estudo, elas vão ganhar o mínimo. Aí a pessoa já começa a pensar, poxa vida, ganhar um pouco mais, trabalhar é necessário, mas ganhar um pouquinho mais, um pouco mais, seria interessante. Então, esse é um fator externo que motiva. A carreira e a empregabilidade. Quer dizer, quando eu tenho uma formação, quando eu tenho uma capacitação, a empregabilidade, eu vou chegar nos lugares e eu vou conseguir acessar esse trabalho mais rapidamente. Então, pode até estimular o adulto a aprender. Mas a verdadeira energia mobilizadora está nos fatores intrínsecos, ou seja, é a situação de estimulação própria mesmo, de motivação própria, de, é, de situações que a pessoa tem a vontade de aprender e a sua autorrealização. Tem pessoas assim que colocam como eu quero aprender. Tudo que vier depois é por consequência e acréscimo. Mas primeiro quer aprender. Mas nada impede de que nessa motivação esteja ali querer ganhar um salário justo pela minha formação, fazer uma carreira. Então, aprender de forma que vai mobilizando. Hoje você faz algo e está estudando, mas você está pensando que num futuro bem próximo você pode alcançar outros patamares e outras conquistas na sua vida profissional e de formação na carreira, né? Então já está aí os 6 princípios colocados, né? Então nós vamos agora falar do modelo andragógico. Então esse modelo surge
associada a uma contradição do modelo pedagógico, sendo pertinente reportar-nos para as diferenças que eles são subjacentes. Como vamos citar aqui o Osório, andragogia é, portanto, a arte e a ciência de ajudar os adultos a aprender. Por oposição à pedagogia como arte da ciência de ensinar às crianças. Então, veja, a pedagogia ela vai abrir para um outro ramo chamado andragogia. Mas aqui nós estamos tratando o modelo andragógico, segundo Osório, como por oposição à pedagogia, porque a pedagogia era a arte da ciência de ensinar às crianças. Já a andragogia baseia em outros pressupostos de aprendizagem. E isso se coloca de ação com os adultos, né? Portanto, é necessário que o salto qualitativo no momento de estudar, compreender e participar, a educação de adultos é diferente, né? Então, este antagonismo entre pedagogia e andragogia, na verdade, apresenta-se uma grande medida, o factício sendo possivelmente um sensato diferenciar de vários métodos e de formação. Aí nós podemos ter os autores como Leon, citado por Canário, Apud Canário, né, 1999, em que a multiplicidade combinatória deverá corresponder à diversidade dos públicos jovens, adultos e crianças. Então, a tratativa com a criança, da pedagogia da criança, é diferenciada da andragogia, que atende jovens e adultos. Então, esta distinção, mas sobretudo a oposição maniqueísta, que estabelecia entre a andragogia e a pedagogia, e é expressamente reforçada por Cnovis, e ao considerar o modelo pedagógico idealista, enquanto o modelo andragógico se apresenta como um sistema contra a hipótese, sendo essa a diferença fundamental entre ambos. Para Aquino, segundo Aquino, a andragogia inicialmente é definida como a arte de ajudar os adultos a aprender. Já falei isso 2 vezes agora, né? Apresenta-se atualmente como alternativa à pedagogia. Então, ela não é só oposição à pedagogia, ela pode ser uma alternativa à pedagogia e refere-se à educação centrada no aprendiz e nas pessoas de todas as idades. Então, veja, o centro da andragogia está centrado no aluno, no aprendiz. Mas o aprendiz pode ser de todas as idades, inclusive a criança. Então, sabemos que à medida que as pessoas amadurecem, elas sofrem transformações como passar de dependentes para indivíduos independentes, autodirecionados, acumular experiências de vida que vão fundamentar o substrato do seu aprendizado. Eles podem direcionar seus interesses para o desenvolvimento das habilidades, utilizam seu papel social, e nesse sentido pode esperar uma medida de aplicação prática do que aprende. E então podem preferir aprender para resolver problemas, desafios, passar a apresentar motivações internas e mais intensas, essas motivações também externas, né? E a sala de aula, uma nova percepção dessa, como é que seria essa sala de aula? Atualmente nos referimos à sala de aula como um local, geralmente numa instituição de ensino. Essa definição da Wikipédia, ela diz: podemos enxergar a sala de aula como um local onde se manifesta em plenitude a educação como um fenômeno social. Isso nos faz pensar em uma sala de aula que não está constituída só por estudantes, docentes e saberes, mas também por ações, relações, e isso se estabelece nesse tema da sala de aula, nessa nova percepção. É da sala de aula que o educador pode começar a reconhecer e construir espaços mais amplos. Exemplo aí, espaços de pesquisa, atividades em grupos, apresentações ou troca de saberes.
Muitos autores consideram a sala de aula como um microsistema que tem um lugar de variedades e acontecimentos. O que seria um microsistema? Um micro é um pequeno sistema de uma unidade maior, que seria a sociedade. Esses acontecimentos estão centrados em dois elementos fundamentais complementares: o ensino e a aprendizagem. Então, são dois elementos indissociáveis e complementares: o ensino e a aprendizagem. Dois termos independentes, mas indissociáveis, né? Já a andragogia, que do grego andros quer dizer adulto, gogia, gogos, educar, né? Educar os adultos, né? É um caminho educacional que busca compreender o adulto. Andragogia significa ensino para adultos. Então veja quanto tempo eu estou repetindo isso, né? Andragogia é a arte de ensinar os adultos que são aprendizes sem experiência, ou que não são aprendizes sem experiência. Nossa, eu falei de experiência e agora estou dizendo... Então, eles são aprendizes que não são aprendizes sem experiência, são aprendizes com experiência, pois o conhecimento vem da realidade. O conhecimento também vem da escola da vida. O aprendizado é factível, é aplicável. Então, veja, com a criança, você vai construir. Ou com o adulto, você vai tornar factível, tornar aplicável. Você vai buscar estimulações, motivações próprias da experiência deles. Então, esse aluno adulto busca desafios, busca soluções de problemas. Quer aprender quer aprender como, né? Tudo isso vai fazer uma diferença na vida deles. E essa busca na realidade acadêmica, então veja, acadêmica porque é escolar. A vida acadêmica do aluno começa na educação infantil, tá? Então, a realização tanto profissional como pessoal. Eu conheci já pessoas tentando buscar a escolarização na alfabetização, com o sonho de poder aprender para poder ajudar alguém a aprender também. Então, quer dizer, você aprende melhor quando o assunto é de valor imediato. Porque você quer resolver alguma coisa, você quer ajudar, você quer desenvolver, né? O aluno adulto aprende com seus próprios erros e acertos e tem imediata consciência do que não sabe e o quanto falta de conhecimento e quanto isso prejudica a vida deles. Então, muitas pessoas que não escrevem, que são analfabetos, que ainda existe, né, no Brasil, especialmente em algumas regiões mais pobres do Brasil, você vê, primeira coisa na pessoa analfabeta, ela tem um jeito de uma timidez, uma vergonha por não saber ler e escrever. Então, vejam que, porque esse era um direito natural de todos, porém alguns não tiveram essa oportunidade e essa possibilidade. Então, precisamos ter a capacidade de compreender que na educação dos adultos, o currículo deve ser estabelecido em função da necessidade dos estudantes, pois esses indivíduos são diferenciados, nós precisamos atendê-lo conforme a sua necessidade. E agora passamos, então, essa primeira unidade, foi uma unidade bem carregada aí, né, gente? Mas falou muito aí da andragogia, me explicou a andragogia. Mas agora nós vamos falar de eutagogia, uma nova forma de aprendizagem. Então, dois termos, andragogia e eutagogia. Vamos definir a eutagogia, vamos identificar o estímulo, ou identificar como estimular o processo de aprender a aprender. Lembra do processo de aprender a aprender? Esse é um dos pilares da educação para o século XXI. Relacionar a eutagogia à aprendizagem dos adultos. Então vamos primeiro ao desafio, né? O que trata esse desafio aqui?
Então, sempre começa com um desafio e vamos aí direto para ele. Então, está falando o seguinte, que a eutagogia tem como princípio levar o aluno a aprender a aprender. Isso já está ficando claro para nós. Para que possa ser autônomo e também autodirigido. Isso é importante. Ao pensarmos nesse processo em uma classe da educação dos jovens e adultos, veja, com alunos semi-analfabetos que não foram, que estão fora do espaço escolar há muito tempo. Refletir sobre esse processo parece um pouco distante das condições reais em que a educação de jovens e adultos ocorre, tendo em vista que os professores, por vezes, deparam-se com ambientes precários, falta de recursos, falta de materiais didáticos e até com certo despreparo para ensinar. Diante de tal contexto, analise e dê exemplos da aplicabilidade da eutagogia na prática EJA. Então, como que você iria dar exemplos, analisar e dar exemplos de aplicabilidade da eutagogia na prática da educação dos jovens e adultos? Então, o que você pode apresentar aí? O processo de aprendizagem do aluno aprender a aprender. Como que seria isso? O aprendiz pode acessar o conhecimento tácito, o conhecimento que está aí curricularmente falando, né? Considerar também o tempo de aprendizado do aluno. O professor pode fornecer recursos para que o aluno aprenda, né? Ações que levem a assumir responsabilidade no processo de aprendizagem e por aí afora. Então, uma análise da eutagogia na prática e exemplos aí que você poderia estar apresentando. E aqui nós temos o infográfico dessa unidade, que vai estar mostrando uma caixa de ferramenta ali, né? E ele traz o seguinte, o infográfico apresenta os principais pontos que serão trabalhados nessa unidade. Aprender a aprender autodirigido, é igual autodirigido. Então, esse é um princípio aqui da eutagogia. Outro, aprender a deixar aprender. E aí, apoiador do processo, é igual apoiador do processo. Aprender a deixar aprender, apoiador do processo. A eutagogia é uma nova aprendizagem. Então, a eutagogia é um princípio de uma nova aprendizagem. E esse aspecto de aprender e a deixar a aprender, porque tem muitas situações que o professor se preocupa em ensinar. E quando você ensina, muitas vezes você tira a oportunidade do aluno aprender. Você tem que mais problematizar, mais desafiar o aluno, apresentar situações para que esse aluno possa questionar, analisar e desenvolver. Mas pode ser que eles vão errar, mas o erro é construtivo, o erro é produtivo, porque o erro é ponto de partida. Nós, ao longo de tanta história da educação, entendemos que o erro era para corrigir e muitas vezes escrachar o errante, quem errou. E, na verdade, o erro é ponto de partida, e errar é sinal que tentou fazer e tentou acertar, né? Então, é bom retomar a partir do erro. E aqui a educação e construção do conhecimento do autor Fernando Becker. Os adultos se motivam de acordo com seus interesses e necessidades. Nesse sentido, existe uma nova abordagem pedagógica que se volta para as necessidades dos indivíduos, aprendizes adultos, no contexto de uma aprendizagem que garanta mecanismos e que o conhecimento seja assimilado, transformado em processo contínuo de aprender. Então, nesse livro, a Educação e Construção do Conhecimento, segundo Fernando Becker,
nós vamos estar entendendo esse processo aí. Então, aprendizagem e conhecimento. O grande desafio da aprendizagem humana reside na difícil superação das concepções fundadas no sentido em epistemologias e do senso comum, sejam elas inatistas ou empiristas. Então, essa concepção inatista funda-se na crença de um ser humano recém-nascido, a rigor recém-concebido, já traz todas as condições cognitivas com as quais enfrentará todas as circunstâncias de vida. Assim, ele poderá ter predisposições para aprender mecanicamente, ou aprender mecânica, mas não música, para letras, mas não para matemática. E isso aí o Gardner vai falar das inteligências múltiplas, né? Que muitos já estão predispostos para aprender com essa predisposição para aprender em alguma área, as condições neurocerebrais vão favorecer para um saber, para um tipo de conhecimento, para uma área do conhecimento e outras não, né? Então, para a medicina e não para a filosofia. Então, estará mais predisposto para ser um trabalhador braçal do que intelectual. Será antes um agricultor, um gari, ou do que um empresário. Estará predisposto a ser um indivíduo mais prático ou mais teórico, afeito mais às artes do que às ciências. No outro extremo, uma concepção empirista funda-se na crença do recém-nascido, a rigor, recém-concebido, nada traz em termos de conhecimento. Tudo que ele terá de cognitivo vem do externo, por mérito da pressão que esse meio exerce sobre o sujeito e simplesmente pela estimulação desse meio. Então, nós temos o inatista e o empirista. O inatista, nessa teoria, diz que nós já nascemos propensos com esses conhecimentos, a aprender mais facilmente aquela área ou a outra área. Já para o empirista, a concepção empirista, vai dizer que tudo que nós vamos aprender é na relação com o ambiente que vamos viver. Olha, as duas concepções são importantes e eu não diria que nenhuma é mais completa e a outra é menos, porque nós temos uma capacidade e nascemos com todo o potencial para aprender, né? Ou mais numa área ou menos no outra. Porém, o ambiente também é extremamente importante para favorecer ou desfavorecer tal aprendizagem. Pode ser estimulante ou desestimulante para tal aprendizagem. Então, isso é importante estar concebendo aqui. E seguindo aqui, vamos tratar então aprender e deixar aprender. Aprender ou deixar aprender. Se a aprendizagem humana ocorre por força da ação do sujeito, do indivíduo concreto, ela não pode mais ser debitada ao ensino, nem dos pais, nem dos professores, nem dos governantes. Então, ela reside aqui um desafio que não pode ser subestimado. Piaget situa a aprendizagem humana no prolongamento do processo de desenvolvimento. As pessoas se desenvolvem enquanto aprendem, ou aprendem enquanto se desenvolvem. Então, define o desenvolvimento como uma construção de estruturas de assimilação. Ou seja, Piaget diz desenvolver-se é construir estruturas de assimilação. E assimilação para Piaget é aprendizagem. Leia-se aprendizagem. Quando eu assimilo, eu aprendo. A aprendizagem depende em tudo do processo de desenvolvimento, segundo Piaget. Se no plano do desenvolvimento não forem construídas estruturas capazes de assimilações de conteúdos progressivamente complexos, a aprendizagem vai estagnar, não consegue avançar. Então,
essa é a postura, é a visão teórica de Piaget, né? No aprender e deixar aprender. Já aprender a aprender. Qual o fundamento dessa concepção? Para o Piaget ainda, seja mais acabada a manifestação a favor do aprender a aprender. Por quê? Perguntemos a nós mesmos quanto tempo de esforço despenderíamos se hoje decidíssemos aprender uma língua como o russo, o alemão, japonês, o mandarim chinês. Então, levando em conta que já dominamos pelo menos uma língua, ora, uma criança de 4, 6 anos pode, sem qualquer ensino formal, na espontaneidade do seu cotidiano familiar ou social, exibir o domínio da estrutura básica da língua falada em seu meio e de um respeitado repertório vocabular. Então, vamos considerando que ela, criança, começa a mostrar intenso interesse pela fala a partir da imitação diferida, né? Piaget trata disso em 1945, a citação por volta de 1 ano e 6 meses a 2 anos, constatamos que a criança perfez essa aventura linguística em aproximadamente 3 anos. E sem conhecer previamente outro idioma, quanto tempo um adulto com todo o aparato de ensino atual levaria para perfazer esse trajeto? Além disso, sem começar da estaca zero. Então, vejam, enquanto a criança tem uma facilidade de aprender de 0 a 6 até uma língua estrangeira, o adulto já teria dificuldade em função, porque ele está com outras estruturas de desenvolvimento. Alguns terão facilidade, mas nem todos terão essas facilidades do aprender um novo idioma. Afetividade, desenvolvimento e aprendizagem. Todas as ações humanas são motivadas por algum fator. Então, não existe nada no mundo que não foi motivado um dia por algum fator. Vamos passar aí pelos inventores, né? O Graham Bell, inventor do telefone, ele achava que era um fator importante, uma motivação alguém poder falar com outro alguém. O inventor da lâmpada, o inventor do automóvel, o inventor da máquina, todos esses tiveram uma motivação. E não só isso, né? Tem tantas invenções, tantas práticas, tantas situações que nessa ação humana teve uma motivação de fator para que isso ocorresse. Então, isso ocorre desde o princípio, desde quando da existência do homem, desde o princípio da existência do homem. Então, não há ação cuja causa seja puramente lógico-matemática, nem mesmo ações mais complexas, aí, segundo os físicos, matemáticos e os lógicos. Então, ela sempre tem um componente afetivo que faz acontecer. O componente afetivo é uma dedicação por uma necessidade e tal. O Antônio Damasio, de 1995, cita que essa correlação que foi, para ele, bastante sugestiva, que a emoção era um componente integral da maquinaria da razão. Então, é isso que podemos acrescentar. Piaget, 1959, acrescenta um esquema de assimilação, comporta uma estrutura, um aspecto cognitivo e uma dinâmica que ele chamou também de aspecto afetivo, mas sob formas inseparáveis e indissociáveis, o cognitivo do afetivo. Então, sob essas formas inseparáveis e indissociáveis, não nos é, pois, necessário para explicar a aprendizagem recorrer a fatores separados de motivação, não porque eles não intervenham, mas porque eles são necessários. A ditadura do conteúdo e fragilidade das formas. As perguntas entre si complementares que podemos fazer são: por que se fala na escola somente em conteúdo? E por que não se fala em estrutura? A escola deveria falar dessas duas coisas, falar do conteúdo e da estrutura de como andar
em uma perna só. Precisamos criar resposta para compreendermos melhor as relações entre construção e estruturas operatórias e a capacidade de aprendizagem. O aspecto negativo dessa relação é que não adianta ensinar conteúdos para quem não construiu ainda estruturas de assimilação, capazes de assimilar tais conteúdos. O aspecto positivo é que a aprendizagem deve ser organizada na direção das estruturas e possíveis naquele momento. A direção e ações coordenadas, o não treinamento verbal, a opção preferida pela escola, os conteúdos devem estar a serviço do aumento da capacidade de aprendizagem, que isso nós chamamos de construção de estruturas. Aliás, chamamos a partir de Piaget. Então, um novo ensino para uma nova aprendizagem. Isso nos leva ao postulado do novo ensino. Por que um novo ensino? Um compromisso fundamental é promover o desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente fala em ensino-aprendizagem, mas esquece de promover o desenvolvimento. Esse desenvolvimento está no sentido de sondar a capacidade cognitiva do sujeito da aprendizagem como condição de qualquer prática docente, para sondá-lo por intermédio de práticas centradas na atividade discente. Nesse sentido, instaurar a fala, no sentido das práticas, no sentido da pesquisa, da pedagogia autogestionária de Piaget, na pedagogia da pergunta ou do diálogo de Freire, na interação tratada por Piaget, por Vygotsky também, a questão do diálogo de Freire, sem exercício da palavra, leitura do mundo, né? Transformar radicalmente os meios de avaliação que deve ser compreendido como controle dos próprios processos de equilibração. Isso deve ser sempre presente em processo que implica de todos os níveis, não só da educação de adultos. E por isso a avaliação precisa ser entendida como prolongamento da equilibração. Nesse sentido, também suprimindo dela o caráter punitivo que a escola atribuiu. A escola deve retirar da avaliação o caráter punitivo, caráter classificatório. Então, procurei pensar aí, segundo Piaget, as condições que julgo necessárias para que a vida retorne à escola e para que a escola torne-se um lugar significativo para o aluno. Que o aluno queira estar nessa escola porque ela é significativa para ele. Lembrando sempre que a criança e o adolescente não deixam de fazer coisas por serem difíceis, mas por não terem sentido. Porque isso é difícil. Não, porque isso não tem sentido para mim. E o professor torna-se um bom educador, torna-se-á um bom educador, e vocês são esses que buscam essa perspectiva, né? Apreciado pelos alunos na medida em que deixar de fazer coisas que para ele mesmo não tem sentido. E termino dizendo aí, por isso, citando o poeta Rubem Alves. O Rubem Alves falava assim, ó: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, dessa forma, assim, não morre jamais, porque ele é um construto dos ensinamentos a partir da magia da palavra, da sua prática educativa, etc. e tal. E vamos para a terceira unidade dessa semana, né? E o pessoal aí está prestando atenção, tranquilo. Desigualdade social e suas influências no contexto educacional. Então, vamos reconhecer como a globalização incide sobre a desigualdade social. Nesse tempo de pandemia, temos observado assim que muitas situações, né, de que a desigualdade social aflorou mais, apresentou-se com mais evidência, né, por conta do desemprego que aumentou, por conta da falta de recursos. E a gente começa a entender que a escola como essa microsistema, microsociedade, também deve estar preocupada, é claro, porque lá os habitantes da sociedade vão para essa escola, muito embora agora estamos sem a escola
presencial, estamos com a escola à distância, remota, mas a escola continua lá, o prédio continua lá, e logo, logo, quando tudo tiver um novo normal, as pessoas vão se encontrar e vão tentar entender que esse espaço é para aprendizagem, esse ambiente é para o desenvolvimento das interações e da dialógica, enfim, da construção e desenvolvimento do sujeito, né? Então, aqui nós vamos colocar também o segundo objetivo, articular desigualdade social com as questões históricas do colonialismo. O Brasil teve sua era colonial, né? Sua era de dependência. Aqui nós éramos colônia de Portugal. Então, o colonialismo é assim, quem é o colônia do outro é o quintal do outro, né? Então, tudo que tiver de bom aqui, leva, se tudo tiver de errado lá no outro país, joga-se aqui. Então, relacionar a desigualdade social com a educação de jovens e adultos. Normalmente, quem não estudou no tempo certo, ele não era uma pessoa que tinha condições. Então, se tivesse condições, teria estudado. Então, aí tem um quê de desigualdade social, que para essa pessoa foi tolhida, foi impedida do seu direito de aprender no tempo certo. Então, aí já está a primeira desigualdade social, a primeira discriminação, né? Por não dar essa oportunidade. E agora, então, falando do desafio 3, né? O desafio 3, ele vai colocar aqui a atuação docente exige a habilidade de lidar com situações que possam encontrar desigualdade social. Então, vejam, vocês são educadores sociais, vocês estão fazendo uma formação de educadores sociais. Professor, mas a minha escola não tem quase gente com dificuldade socioeconômica. Então, mas você tem pessoas que você tem que ensinar a viver bem com as diferenças sociais. Então, essa desigualdade de várias ordens normalmente pode envolver atitudes preconceituosas e discriminatórias. Tem gente que discrimina, tem preconceitos com as pessoas que têm, vamos dizer assim, uma situação econômica menor do que eles, mais baixa do que eles, a pessoa que tem menos estudo. Então, não há por que ter esse processo de preconceito e discriminação. Tais atos podem ser desencadeados por questões de formação cultural, provenientes da vivência da experiência dos alunos em grupos sociais, dos quais vivem questões geracionais ou ainda que dizem respeito a grupos étnicos que os alunos se originam. Enfim, a diversidade cultural do nosso país também acaba por gerar maior desigualdade social. Então, vamos acompanhar esse desafio que se impôs para a professora Cleonice, que leciona numa sala de educação de jovens e adultos. Então, qual que era o desafio da professora Cleonice? Ela tem uma sala, o desafio da sala de aula dela, né? E ela vai ter lá, a Cleonice desenvolve suas atividades docentes com uma turma constituída por uma grande maioria por jovens, que por motivo de trabalho eles acabaram deixando a escola no ensino fundamental e agora voltaram procurando dar continuidade à sua formação. É bem a característica própria do aluno EJA, do aluno da educação de jovens e adultos. A turma se divide entre aqueles que possuem uma condição financeira um pouco melhor, com empregos em meio turno, e ainda moram com seus pais que conseguem lhes ajudar financeiramente. Logo, possuem bons celulares, internet, TV a cabo em suas casas, tendo total acesso às tecnologias, informação e comunicação. Então, a turma tem alguns nessa turma que tem essa condição. Continuamos vendo, então, que já a outra metade se constitui daqueles que saíram precocemente de casa, possuem suas famílias e filhos, trabalham duro em longas e desgastantes jornadas
e mal consegue manter as despesas básicas de alimentação, remédio, vestuário, etc. e tal, e já tem os filhinhos, né? E aí volta para a escola, porque quer ainda ter uma perspectiva, uma condição para melhorar a situação familiar, né? Essas diferenças eventualmente se chocam em sala de aula, pois alguns estão muito cansados para as atividades e encontram-se, de certa forma, às margens das questões digitais, que desafia constantemente o trabalho de Cleonice. Então, Cleonice é a professora. Então, vejam, muitos alunos vão estudar à noite, né, no turno. A maioria, quem pode, estuda no contraturno, a maioria vai no noturno. E é claro que o cansaço de quem trabalha numa, num trabalho, numa atividade braçal, vai chegar na sala de aula, quando sentar, vai relaxar e vai até dormir, né? Então, olhando para essas possibilidades, metade da turma com uma condição tranquila ou não tão tranquila, mas não estudaram no tempo certo. A outra não estudou no tempo certo, mas já formou família, já está trabalhando com uma condição somente de sobrevivência, mas estão lutando, né? Então, aqui vem a questão desse desafio. Qual é a questão? Como você acha que a escola poderia interceder nessa situação? Olha, você vai apresentar para a professora Cleonice aí, e na tua opinião, de que como que a escola poderia interceder nessa situação? Nós temos aí dois cenários. Uma sala de aula, um cenário geral, e duas expectativas ou dois aspectos de uma análise social nessa sala. E no lugar da Cleonice, o que você poderia propor para essa situação tão desigual fosse amenizada? Então, a escola pode propor o quê? O que a escola poderia fazer, né? E a Cleonice deve fazer o quê? Né? Articular o quê? Fazer trabalhos em grupos, interagindo esses dois grupos, para ver se nessa percepção pode melhorar a situação daqueles que também têm maior dificuldade, maior defasagem. Possivelmente sim. Então aí você tem na, na tua resposta padrão esperada aí, como você acha que a escola pode interceder nessa situação e como a Cleonice pode amenizar essa desigualdade a partir de propor para ela uma situação de atividade dentro da sala de aula, nesse ambiente, como conquistar esses alunos e, nesse sentido, como se envolver eles também. Aqui vamos para o infográfico dessa semana. Aqui no slide está aparecendo bem pequenininho, porque ele é enorme. E ele fala das 12 perspectivas sobre a pobreza. E ele está... Eu vou pegar ele aqui no meu computador, aqui no portal. E nessas 12 perspectivas, ele trata de carência de liberdade fundamentais da ação decisão. Depois você pode ler lá, ou se você estiver me acompanhando, pode abrir o infográfico lá. As pessoas se encontram imersas em situação de pobreza. Elas costumam isentar-se da participação em movimentos e decidem sobre próprias condições. Isso é o número, é o 1, né? O 2 é o déficit de moradia, alimentos, serviço, educação e saúde. Falta de tudo aquilo que deveria ser garantido em direito. Então, normalmente, quando a pessoa tem as situações sociais, ela vem com falta de moradia, a falta de condição para alimentação suficiente, o serviço de educação, muitas vezes eles não têm próximos, né? Ou não são compreensivos nesse aspecto. O serviço de saúde, de higiene, limpeza, saneamento, e tudo aqui entraria, e tudo isso está na Constituição como um direito. Porém, esse direito nem sempre é atendido.
O 3, a vulnerabilidade a doenças, os reveses econômicos, desastres naturais. O que é desastres naturais lá? Muitas vezes mora num local onde que a, aquele morro desaba. Quantos acidentes, quantas mortes já teve, porque a casa é construída no local de risco, nem é uma casa, tá? Tá lá uma casa provisória naquela. Então, essa vulnerabilidade à doença, aos reveses econômicos, desastres naturais. Então, as condições estruturais, o pobre facilmente adoece, tem suas pseudo-moradias, apelidada de moradias, né, devastadas por desastres naturais, e quando a economia do país oscila, sente gravemente esses impactos. Falar em aumento de produtos, né? Aí estamos falando muito do aumento do arroz, né? Isso agrava a família lá que vai ter o sustento, né? Então, o tratamento vexatório por parte do Estado, minado pela corrupção, o pobre representa muitas vezes o fracasso do desenvolvimento econômico. Então, nesse sentido, tudo isso é visto como uma situação, um problema. O tratamento arbitrário por parte de setores da sociedade, condutas culturais, acaba tratando os mais pobres segundo o Estatuto da Diferença, excluindo mulheres, grupos étnicos, e aí sofre discriminação. A vivência do sofrimento costuma ser mais intensa entre os pobres, é verdade. A percepção que a situação não pode ser modificada é um destino inevitável. Muitos adultos pobres, ao serem questionados sobre isso, enxergam no divino a explicação permanecendo inerte, dizendo que Deus quer assim, está tudo certo. Os pobres são relacionados em países específicos, legando a esse estatuto geopolítico diferenciado. Existem nações, até mesmo continente, que acabam produzindo sobre si essa marca da pobreza. E também a pobreza representa um fracasso do desenvolvimento econômico. Então não adianta um país ser rico, mas seus cidadãos não têm condições de se manter e sobreviver nele, né? Então, pobreza serve para regular para o relacionamento entre pessoas. As pessoas com poder aquisitivo maior tornam-se vulneráveis devido aos revés econômicos. Na verdade, a condição de pobreza que torna, né? A pobreza não é considerada para efeito de índice de crescimento econômico. Então, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, a não ser o IDH de cada município, né? Então, a pobreza catalisa todas as demais diferenças. Ser pobre existe um olhar de sociedade sobre a pobreza e agrava muito aí as diferenças raciais, culturais, de gênero, e a questão política, idade avançada, etc. e tal. Então, nesse sentido aqui, o infográfico aí tem 12 perspectivas em relação à pobreza. Muitas perspectivas. Vamos direto então agora para o conteúdo, falando um pouco dessa andragogia e educação profissional, sobre esses aspectos, né, sobre os aspectos da desigualdade social. Então, a desigualdade social e suas influências no contexto educacional. A história da Constituição do povo brasileiro apresenta um cenário de inúmeras atitudes e que contribui para que seja uma nação preconceituosa, muitas vezes até racista. Um desses fatores, um desses fatos, diretamente chamado de descobrimento do Brasil, sendo Portugal conquistador que descobre a terra exótica povoada por selvagens, por índios, né? Que precisam ser doutrinados, civilizados no modelo de cultura europeia da época. E os primeiros sofreram com a colonização e foram os indígenas, e depois seu legado cultural desprezado, sendo catequizados, escravizados a partir de destinos e obrigações diferentes ao processo, referentes ao processo de expansão territorial, ao domínio português no Brasil. Percebe-se ainda hoje que a sociedade no Brasil sente um reflexo desse tempo colonizador, né? Isso, algumas raças encontram em grande desvantagem em questões
econômicas que traduzem moradia, saúde e educação, por exemplo, que eu já falei. E as etnias negras, indígenas, por exemplo, aquelas que autodeclararam pardos nas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que ocupam as primeiras colocações em rankings de pessoas sem instrução, pessoas desempregadas, quando empregados com salários menores, né? E essas etnias negra, parda, representam a maior parcela de pessoas pobres do Brasil, que também frequenta a escola pública, que hoje, infelizmente, passa por uma fase muito ruim em relação à qualidade do ensino e que, que conseguem desenvolver seus alunos. E aí, nós temos também a globalização, a empregabilidade, a desigualdade social. Então, tudo isso é fruto do agravamento da desigualdade. A globalização ela vem tornando cada vez mais um mundo sem fronteiras, né? E aí, quem tiver uma melhor ou maior possibilidade de acesso aos bens e serviços, ao conhecimento, estará, claro, sempre na disputa de espaço, e emprego, etc. e tal, poderá ser mais beneficiado, né? E aí, quem tiver menos capacitação, menos formação, poderá ter aí a questão envolvida às tecnologias da informação, a comunicação digital, e as pessoas ao redor do mundo estão exigindo, por conseguinte, muitos aspectos de habilidades, capacidade e competência que desfavorecem a escola com menor qualidade, né, para esses alunos que lá frequentam. A desigualdade social, a educação de jovens adultos, a educação como um todo, apresenta um cenário de desigualdade social e são localizados onde a pobreza representa suas múltiplas dimensões e os mais diversos grupos culturais também, algumas vezes, exibem atitudes racistas e preconceituosas. O acesso à educação de qualidade, atualmente o Brasil alia a ideia de possuir renda suficiente para ter acesso ao ensino privado. Alia-se a ideia de que não se tem acesso. Na educação dos jovens adultos, isso não é diferente. A classe de jovens adultos possui caráter histórico, né? Porque o direito de todos foi impedido, a conquista de crianças e sua escolarização no tempo certo, e os alunos compõem aí essas classes que originam, então, estratos sociais mais vulneráveis que, ao deixar seus estudos precocemente e depois retornar bem mais tarde, quando adulto, para tentar recuperar aquele tempo, né? E aqui nós vamos para a última unidade, chamada perfil de alunos e o pedagógico andragógico. Identificar diversos perfis e diferenciar a pedagogia da andragogia. Lembra que nós já diferenciamos isso? E agora vamos fechar também, reconhecer as formas de atuar os alunos e as formas de atuar com alunos e adolescentes. Então, no primeiro desafio aí, nós temos a ideia do perfil de alunos, né? Que diz o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, Pronatec, isso é de 2013, 14, tem como seus objetivos a ampliação de oportunidades educacionais dos trabalhadores. Então, isso é algo importante que veio também para ajudar a educação dos jovens adultos, que é o perfil do aluno trabalhador. E aqui, realizar por meio de qualificação profissional, parcerias com o Serviço Nacional da Aprendizagem, o SENAI, o SENAC, o SENAR e o SENAT, em que são desenvolvidos cursos de qualificação técnico profissionalizante, ainda através da rede Tec Brasil, né, que são oferecidos cursos na modalidade da distância. Analisa a situação abaixo ocorrida
em um desses cursos, até para você analisar aí. Evandro e Mauro eram dois colegas professores, curso profissionalizante em gastronomia do Pronatec, e desenvolveram suas atividades numa cozinha instalada numa unidade do Senac. Ambos eram ótimos profissionais na área de gastronomia, tinham praticamente a mesma formação na área e exercitavam aí a função de chefes em restaurantes badalados da cidade. Então, eles vêm ensinar aí, eles ensinam aí os alunos na área de gastronomia. Então, interessante. Agora vejam o que... Só um pouquinho aqui, o professor Mauro e o professor Evandro, né? O professor Mauro e o professor Evandro, que... Então, no seu entendimento, quais são as possíveis causas que estão fazendo com que o maior número de alunos queiram estudar na turma de Mauro? E o que você faria para contornar a situação junto ao Evandro? Quais conselhos você daria? Então, são dois professores. Os profissionais que atendiam os alunos pensavam como pode, tantos adultos agindo como criança. Então, a situação começou a tornar proporções inaceitáveis, como você, pedagogo da instituição, resolveu averiguar o que estava acontecendo. Você pediu para frequentar as aulas de ambos professores por 2 dias. Então, o fato que diferenciava os alunos que articulavam o início do semestre e que para pertencer à turma do Mauro e não a de Evandro. Quem causava um problema para a secretaria quando tinham que ser realizados ajustes de matrículas. Então, o Evandro e o Mauro eram dois colegas professores que ambos eram ótimos profissionais. Porém, eles têm um problema aqui com tanto os alunos que queriam um professor e não o outro. Então, quais são as possíveis causas que estão fazendo que o maior número de alunos queriam estudar com a turma do Mauro? E o que você faria para contornar a situação junto ao Evandro e quais conselhos daria a ele? Então, vamos aqui abrir o Mauro, né? O Mauro, vamos ver aqui o que o Mauro... Regina percebeu que ele se relacionava muito bem com os alunos e sempre começava suas aulas com uma prática culinária. Logo após a execução por parte da turma, até mesmo durante a mesma, ia comentando conteúdos do dia. Ao final da aula, após degustações, resumia e retomava o grupo que havia aprendido, né? O que haviam aprendido. Já para o Evandro, a aula do Evandro, Regina percebeu que ele também se relacionava muito bem com os alunos. Começava as aulas explicando detalhadamente os conteúdos e depois ele envolvia na prática do dia a dia, pois a explanação dos alunos iam desenvolver suas receitas de maneira maneira individual, sob pressão de serem avaliados pelo que produziam. Ao final, todos degustavam os pratos e melhores eram reconhecidos e aplaudidos. Então você veja que o Mauro e o Evandro, bons profissionais entendidos, um começava pela prática e o outro pela teoria. E os alunos começaram a dar mais ênfase ao Mauro e queriam participar mais da sala do Mauro do que a do Evandro. E aí você vai explicar por que isso e o que dizer para o Evandro nessa situação aí, tá bom? E agora nós vamos para o infográfico dessa unidade e vai estar falando lá do comportamento. Aí você diz assim, como que um adulto tem que ter um comportamento diferenciado de uma criança, de um adolescente? Aí entra uma coisa bem interessante, que se fala assim, que o banco escolar, muitas vezes, faz com que as pessoas se tornem mais criança, ou que as pessoas se tornem mais leve, solta, né? Então, às vezes tem um comportamento de criança, né? Então, o adolescente tem característica básica
o fato de ser questionador sobre os motivos da proposta e tal. Já a criança segue processos educativos que são propostos pelo docente sem muitos questionamentos. O adulto, o aluno adulto, tem a necessidade de participar das decisões, das deliberações junto ao professor. Então tem todo esse aspecto. A relação de dependência, né? O adolescente ele busca sua independência. A criança ela apresenta uma relação de dependência ao professor. E isso que faz com que tenha uma autonomia limitada, né? Já o adulto é independente e autônomo. Ele para se engajar nas atividades educativas. E o comportamento? O adolescente é curioso, é investigador, engaja-se no que é proposto pelo que seja desafiado pelo professor, costuma apresentar uma média criticidade. Já a criança é naturalmente curiosa, ela é dinâmica, é ativa, o professor coloca como atividades apresentando aí um comportamento crítico muito baixo em relação ao seu contexto. Mas o adulto, nesse comportamento, normalmente possui alta criticidade em relação ao papel da escola, em relação aos papéis sociais. Em relação às emoções, este aluno adolescente apresenta controle emocional mediano, podendo demonstrar instabilidade emocional. Costuma apresentar dinamismo, interesse por atividades inovadoras. Já a criança é uma das características básicas desse aluno é que ainda apresenta um baixo controle de suas emoções. Muitas vezes ainda são impulsivas. O adulto, o aluno adulto apresenta controle emocional melhor resolvido. Ele consegue lidar bem com os colegas e com as situações que desagrada através do diálogo. E os estímulos? O adolescente, a estimulação tanto interna como externa, acontece por elogios, reconhecimento, além de premiações e competições. Para a criança, esse tipo de estímulo, o aluno se motiva muito pelos estímulos externos, e que são propostos pelos professores como recompensa, prêmios e competições. Já o aluno adulto, ele é dinâmico, porém algumas vezes demonstra cansaço nas aulas devido às rotinas de trabalho diárias, mas ele também aprecia atividades inovadoras. Ele tem a aplicação cotidiana na vida pessoal e profissional. O aluno adulto possui uma motivação interna como predominância, né? A questão da tecnologia. Normalmente o adolescente domina e utiliza constantemente a tecnologia. Ele consegue a informação, a comunicação nas redes sociais, ele conhece inúmeros aplicativos e costuma consumir muito essas tecnologias. Já a criança normalmente é nascido nesse ambiente virtual, desse tempo. E ela está imersa no universo das tecnologias da informação e comunicação, dominando as tecnologias, tendo uma cultura impregnada pelas lógicas digitais. Para ela, isso não tem impacto nenhum. Para o adulto, esse aluno interage com as tecnologias de informação e comunicação, porém pode apresentar problemas de apropriação em algumas vezes por não conhecê-la. Então vejam aí quantas diferenciações, né? Por isso que você que vai trabalhar com criança, você tem um comportamento pedagógico que atende às necessidades dela, do adolescente também e do adulto idem, né? Seguindo aqui, então o perfil dos alunos e o pedagógico andragógico, né? Os perfis dos alunos, a criança, o EJA, Educação Profissional de Jovens e Adultos, e o ensino à distância cresceu exponencialmente no mundo inteiro e também aqui no Brasil. Então alterou a forma de educação, como ela vinha acontecendo, desenvolvendo nas últimas décadas. O professor, que antes era visto como aquele que detinha o acesso ao conhecimento e às informações, e que elas seriam utilizadas durante o processo, passa a ter condições reconfiguradas, uma vez que o acesso à informação se universaliza e o surgimento de novas tecnologias da informação, também as TICs, né, acontece. Barbosa e Moura
falam sobre isso e comentam sobre a aprendizagem da educação profissional, e eles tratam exatamente ali da questão da questão da educação profissional e tecnológica, a EPT. Podemos dizer que EPT, que requer aprendizagem significativa, contextualizada, orientada, o uso da tecnologia da informação e comunicação vai favorecer o uso intensivo de recursos de inteligência, habilidades em resolver problemas e também conduzir projetos, segmentos no setor produtivo. Então, como contraponto, podemos dizer que a aprendizagem EPT deve estar cada vez mais distante da aprendizagem tradicional e é fundamentada no poder do verbo. Teórica e depende muito do uso intensivo da memória. E a diferença da pedagogia e da andragogia, que era um dos objetivos, ela estabelecerá um paralelo, uma comparação entre pedagogia e andragogia. Nele poderão ficar os evidentes perfis dos alunos. Eu acabei de falar lá o perfil do adolescente, da criança e do adulto, né? A pedagogia procura centrar o planejamento na organização e na avaliação do desenvolvimento das atividades educativas no professor, mesmo considerando que hoje o incentivo promova a participação dos alunos na construção de projetos. Ainda recai sobre o professor o centro da condução desses processos. Já a andragogia, no perfil do aluno, vai colocar o aluno, o aprendiz, como centro do processo. Os alunos adolescentes, as crianças e os adultos aprendem respectivamente, faltou água aqui agora, nos contextos da escola fundamental, da educação de jovens e adultos e da educação profissional. Nesse capítulo, procurou-se estabelecer alguns perfis. Vocês viram lá o perfil dos alunos sobre alunos em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Porém, é conveniente destacar a forma como o aluno adolescente age quando envolvido em processo educativo. O jovem se encontra sob uma visão idealizada construída pelos adultos. Nessa fase de transição entre o ser infantil, o que ainda não atingiu a adultez, por isso apresenta características peculiares do seu jeito de ser, que muitas vezes desafiam os docentes dentro e fora da sala, fora da escola. Os alunos adolescentes, porém, normalmente apresentam características muito similares que foi fornecido nos princípios da andragogia. Eles apreciam muito a utilização de desafios. Eles sentem a necessidade de envolver-se nas decisões sobre o que será realizado, como será feito, e quando e de que maneira serão avaliados. Eles manifestam interesse no aprendizado das questões práticas e o que serão logo utilizados no momento de suas tarefas. Como muitos jovens nessa fase ainda podem apresentar falta de controle sobre suas emoções, o docente sempre deve conversar francamente sobre os preconceitos, sobre a forma de que possam existir preconceito e discriminação, esclarecendo seu posicionamento sobre os mais diversos temas, e aí que no ambiente possa desenvolver-se a aprendizagem e em todos os demais também. Deverão adotar a postura respeitosa para todos, é claro, sempre, independente da etnia, da opção sexual, da religiosidade ou ainda o posicionamento político dos indivíduos. Estabelecendo também as combinações, reafirmando esporadicamente que estará garantindo um clima de aprendizado muito tranquilo, que garantirá os processos que desenvolvam e atinjam os objetivos pré-estabelecidos. E então, nós chegamos aqui falando da pedagogia e da andragogia, né? O processo apresentado da pedagogia para a educação infantil, professor, em relação aos alunos, e já na andragogia, o aluno, o aprendizado do adulto, o aluno está no centro desse processo. E a andragogia o estudo do adulto por necessidade, por motivação, autoconhecimento, experiências, prontidão e orientação.
Então, voltando a falar com vocês sobre pedagogia e andragogia, são dois termos, e ainda a eutagogia, né? Três termos aí para estudo e análise nessa semana. Pessoal, então eu estou terminando aqui a segunda semana. Quero saber de vocês, tem alguma dúvida, tem algo a complementar, tem algo a falar, né? O pessoal aqui foi aumentando, agora alguém já saiu aqui, mas quero conversar com vocês. Tudo bem? Se vocês me ouviram direito, se a aula foi gravada, é claro, mas se vocês entenderam a maioria dos princípios aí da andragogia, né? E da eutagogia e a relação com a pedagogia, e além disso, o perfil dos alunos, né? Da criança, do adolescente e do adulto. Olá! Então, me digam aí, pessoal. Tudo certo? Alguém quer falar? Então, e aí o momento review também, vocês têm todos os tópicos, vocês podem, vão fazer no mesmo formato do mês de agosto, né? E a condição é postagem até o 23, né? Ninguém quer falar? Olá? Oi, professor. Diga, Rosângela. Não, eu entendi, sim. Consegui compreender bem. Eu acho que nesse desafio eu vou me sair bem agora. Então tá bom. Não, o conteúdo é bastante interessante, né? Tem bastante coisa Sim, ali. E o momento review fica bem claro também nesses aspectos aí da andragogia, da eutagogia, da pedagogia, dos perfis, né? E dos princípios da andragogia, né? Mais alguém quer falar? O pessoal tá tímido aí, né? Bom, se ninguém mais deseja falar, eu quero desejar a todos uma boa noite, bom final de semana e que a semana que vem a gente tenha encontro marcado de novo para fechar a terceira semana, para fechar ainda a questão do momento review, né? Que é o fechamento de vocês. E lembre-se que os tópicos do momento review ajudam muito vocês na prova, né? A prova da quarta semana. Então, é importante dar uma olhada bem detalhada nesses aspectos todos ali, tá bom? Certo, pessoal? Então, boa noite para vocês e bom final de semana. Aproveite bem. Em casa, não sei mais quem fica, se não fica, mas por enquanto não voltamos ao normal da aula, né? Vamos aguardando aí. Boa noite, professor. Boa noite. boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Bárbara. Boa noite, professor. Bom final de semana. Boa noite, igualmente, Leandra.